Olá, saudações fraternas a você que se liga em nosso estudo da noite de hoje. Querido irmão, querida irmã, caro internauta, que a paz, o amor e a luz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês. Nós estamos, na noite de hoje, procurando estudar, fazer uma leitura desse livro, Religião dos Espíritos. E, como nós já sabemos, o livro Religião dos Espíritos é de autoria do benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Emmanuel comenta questões do livro dos Espíritos e foi realizada esta psicografia na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. E nós convidamos a todos para fazermos uma prece, pedindo a ajuda, a orientação desses amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos guardiães, e vamos mentalizar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando de suas palavras: tudo que ligardes da terra aos céus será também ligado dos céus à terra. Confiemos e vamos pedir a Jesus que nesses momentos nos envolva em suas bênçãos. Divino amigo, nós aqui estamos, com o desejo de aprender um pouco mais, com o desejo de nos fortalecer através deste aprendizado, reforçando a nossa fé, a nossa confiança, dilatando a nossa esperança com a tua presença
e a companhia dos teus missionários, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a compreender bem a lição da noite. Que esta paz permaneça em nossos corações, que esta luz ilumine os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor. Assim seja. Lição de hoje é a de número 54. Jovens. Foi psicografada na reunião pública do dia 10 de agosto de 1959. Refere-se à questão 218 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Eu quero pedir desculpas aos nossos companheiros que eu esqueci de ler o título, ou melhor, o subtítulo do capítulo, que é Ideias Inatas. Subpergunta. Letra A. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Subpergunta letra B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Resposta: nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. E Allan Kardec indica a questão 216, que nós vamos indicar para os queridos irmãos e irmãs a pesquisa para completar o raciocínio desta questão 218. Mas o que nós estamos percebendo, segundo os esclarecimentos dos espíritos, que nós guardamos uma vaga lembrança. Trazemos no nosso
subconsciente ou no consciente profundo, conforme seja a denominação da área psiquiátrica, que nós então guardamos aquilo que aprendemos. Não se perde jamais, ficam armazenados na nossa bagagem evolutiva. E sempre quando nós somos assediados, somos instigados na movimentação da presente existência, algo nos faz lembrar dessas ideias que estão latentes, guardadas no nosso subconsciente. E então é justamente isso que os espíritos estão indicando, que se chama ideias inatas, porque nós adquirimos essas ideias com as experiências vividas no passado. Mas o interessante é que Allan Kardec, para ficar bem fixada esta ideia, pergunta: não será então quimérica, quer dizer, não é uma coisa pueril esta teoria das ideias inatas? Não é? Como se diz, uma teoria que não tem fundamento? É assim? Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Uma coisa sem valor? Não é? E a resposta está muito clara: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Olha que coisa maravilhosa. As leis divinas são perfeitas. Nós conservamos conosco aquilo que nós já adquirimos na nossa evolução, no nosso crescimento, não é? E então, quando nós despertamos no plano espiritual e nos desvencilhamos do jugo da matéria, nós vamos recordar todas as experiências conforme as nossas necessidades, não é? E então, enquanto estamos encarnados, nós esquecemos momentaneamente, em parte. E sempre a nossa intuição está aguçando algum pensamento que está guardado, alguma ideia, alguma sugestão que nós trazemos no nosso mundo íntimo, não é? E nos ajuda em nosso progresso, no trabalho que nós estamos realizando para progredir. Olha, interessante os espíritos dizer: se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Muito interessante isso aí. Se nós não tivéssemos arquivado estes aprendizados do passado, em cada nova existência nós teríamos que começar novamente. Porque não é somente o fruto do ensinamento que nós recebemos na presente existência, né? Nós guardamos e fortalecemos ainda mais o que nós aprendemos no passado e aproveitamos o que nós já trazemos nesta bagagem para servir de base, de alicerce para novas experiências. Olha aí os espíritos dizerem: em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Nós recomeçamos a nossa evolução naquele ponto em que estacionamos, em que paramos, naquele ponto no final da nossa existência. Então, na próxima existência corporal, nós recomeçamos e aproveitamos aquela bagagem, não é? Somente que, para o bom aproveitamento da presente existência,
algumas situações precisam ser tamponadas para que nós possamos exercitar os germes que nós trazemos no nosso mundo íntimo, as potencialidades que estão adormecidas. E então, exercitando o nosso esforço, o nosso empenho em buscar novos conhecimentos e esforçar para desenvolver novas potencialidades, nós vamos progredindo. Não é assim? Mas Kardec, olha só como ele deixa muito bem definida, conforme a pergunta que ele faz. E então deve ser grande essa conexão entre as duas existências, uma em sequência da outra, né? Uma consecutiva com a outra, né? E os espíritos respondem, nem sempre tão grande como suponhas, talvez quanto suponhas. Por quê? Nós poderemos vir em posições diferentes, não é? Em situações que nós vamos ter que exercitar outras experiências diferentes da anterior, mas os valores, a inteligência, os valores morais, o senso moral, ele vai sendo arregimentado, vai sendo formado e abrangendo cada vez mais conforme o nosso esforço, né? E então eles estão dizendo para nós, as posições do espírito nas duas podem ser diferentes. No intervalo de uma para com a outra, ele pode ter progredido. Nós também progredimos no plano espiritual, não é? Aliás, as lições que nós recebemos nos planos de preparação para a reencarnação, no intervalo de uma encarnação e outra, nós temos muito mais eficácia nas informações. Não é? E para nós progredir, nós temos então que colocar em ação. Nós aprendemos as lições com os iluminados do plano espiritual, estamos gravando na nossa bagagem aquelas lições, como eles estão dizendo aqui, ó. Pode ter progredido no intervalo entre as duas reencarnações. Mas aí nós temos que colocar em prática para provar se realmente nós aprendemos a lição. Não é assim? E então é isso que nos motiva a buscar cada vez mais novos conhecimentos, novas experiências e não desfazer das dificuldades, porque é justamente as dificuldades que nos ajudam a encontrar as soluções para os problemas. E nós, então, automaticamente estaremos evoluindo, buscando a nossa iluminação, podemos dizer assim, não é? Cada conhecimento, cada lição é uma luz a mais que nós adquirimos, não é isso? E então, lembrando aos irmãos e irmãs que fica como indicação de Allan Kardec a questão 216, que também é muito interessante. Nós vamos deixar para a pesquisa individual quando chegar o momento de cada um, tá certo? E então vamos ver as palavras de Emmanuel. Jovens, no estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam às tendências do passado as experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental,
todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento na forma de entusiasmo e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partido daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, a afeição de aves em ninho desfeito, a afeição de aves de ninho desfeito, largados sem rumo à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios volutápros do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal à beleza da virtude e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu e deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Uma pequena observação
porque assim como Allan Kardec, Emmanuel aqui se dirige, quando fala do menino e do moço, ele se dirige à geração de menino e menina, porque pode parecer, não é, nas interpretações modernas, que Emmanuel está se referindo somente ao gênero masculino. E nós entendemos que todos os dois precisam desse amparo, não é isso? E então estamos vendo aí que todos nós já trazemos as experiências do passado e que somamos com as experiências da presente existência. E especialmente nessa fase, quando a meninice começa a se transformar em adolescência e juventude, está sendo trabalhada com aquela mente os valores que a envolvem. E então, tanto no lar, quanto na sociedade, ou no trabalho, especialmente nas escolas, quantas influências têm recebido os nossos jovens. Por isso, então, nós não poderemos nos tornar juízes e condenar os nossos jovens por situações que eles ainda não tiveram experiência e maturidade para ter um bom procedimento. Temos sim que procurar orientá-los, conforme seja a nossa aproximação dessa juventude, desses jovens, não é? Porque nós estamos vendo como Emmanuel aponta com muita precisão que é somente o resultado do meio onde eles estavam sendo influenciados, manipulados muitas vezes, não é? E nós, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, lembrando uma das frases de Allan Kardec, quando ele diz: educar é a arte de formar caracteres. E então nós temos que ter mais bom senso no convívio com os jovens, porque eles vão absorver principalmente os nossos exemplos, aquilo que nós temos para ajudá-los a prosseguir a sua marcha evolutiva. É uma sequência de valores, não é? E então nós estamos vendo aí que esses valores não é somente com os pais, mas especialmente dentro do lar. É a primeira escola onde os jovens, as crianças, recebem as primeiras lições da personalidade. E como nós estamos vendo, muitos são abandonados. Deixam os nossos jovens, as nossas crianças, no desleixo, não se importando com a formação do seu caráter. Muitas vezes nós preocupamos em dar tudo para as crianças, dar tudo de melhor para os jovens no aspecto material, não é? Quantos de nós sacrificamos nosso salário, nosso sustento para dar o melhor aos nossos jovens, aos nossos filhos, mas nos esquecemos que a herança maior é o aprendizado moral, é a espiritualização dessas mentes que estão ávidas
para buscar conhecimento e naquele dinamismo de viver, de vivenciar a presente existência. E então nós temos que parar para refletir nessas palavras, nessas orientações. Vimos no Livro dos Espíritos a espiritualidade mostrar que a formação do caráter do espírito não é somente na presente existência, que o espírito traz também do passado as suas tendências. E é como nós vamos perceber no convívio com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Quais são as ideias inatas que eles trazem para que nós possamos, através da instrução, da orientação, começar a dar um formato diferente a essa característica, ao caráter, à persona desses espíritos. Porque vai chegar um momento em que eles vão agir por si mesmos. Não é? Eles serão donos dos seus destinos. Aí já não tem mais condições de nós querermos moldar o caráter deles. Temos que aproveitar enquanto estão nessa fase da infância e juventude, onde eles poderão absorver melhor o aprendizado. Não é? E então, para nós finalizarmos as reflexões, queremos lembrar que uma lição ou algumas lições como essas vemos no Livro dos Espíritos, estamos vendo aqui no Religião dos Espíritos, a importância que é. E então nós precisamos de sempre voltar, analisar, refletir, para que possamos aproveitar melhor ainda esse conteúdo, que é muito abrangente. E finalizando com esta frase de Emmanuel: recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Muito claro para nós essas palavras de Emmanuel, e deixa uma responsabilidade muito grande para nós, porque não é somente com os nossos filhos, é especialmente com os nossos filhos, com os nossos mais próximos, com quem convivemos, mas também àqueles que não são nossos consanguíneos, mas se aproximam de nós e que nós possamos orientá-los, não é? Instruir-lhes de alguma forma para que eles também tenham uma referência no aprendizado que nós já alcançamos. Não é isso? E então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos finalizar aqui a lição da noite, deixando sempre o convite, a indicação para revermos estas lições. Livro dos Espíritos e o Religião dos Espíritos. São lições importantíssimas. São luzes que nós acendemos e que, depois de estarmos armazenando no nosso mundo íntimo, são luzes que jamais se apagarão. Não é verdade? Então agora nós vamos fazer uma prece, agradecendo aos nossos amigos, companheiros de jornada espiritual, aos mentores e anjos guardiães, nosso sentimento de gratidão. Senhor Jesus, estamos felizes
por estes ensinamentos, por estas lições, com a tua presença e a presença dos bons espíritos, te pedindo que nos dê sabedoria e coragem, discernimento na nossa caminhada, que nós possamos nos tornar instrumentos nas mãos da espiritualidade, em qualquer momento em que nós formos convidados a dar o nosso testemunho de vida. Que a tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos agradecidos a todos pelo apoio, pela companhia neste aprendizado. Que a paz de nosso Senhor esteja junto de cada um. Até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos.